A gente já viu isso centenas de vezes, não é mesmo? Você está lá, feliz por estar gerando um bebê. Quando de repente surge aquela mensagem no grupo da família: mamão faz mal, abacaxi corta o bebê. E de quebra, vem aquela tia que jura que a vizinha da prima da irmã dela teve um aborto por comer abacaxi. De repente você fica com aquele nó na garganta, sente o coração bater mais rápido. E começa a duvidar de tudo o que põe na boca. O que antes era simples prazer agora, vira fonte de ansiedade. Você olha para a fruteira e o pânico toma conta. Será que isso está prejudicando meu bebê? Eu mesma passei por isso, então sei bem como é. Você para de confiar no seu corpo, que já sabe tão bem como crescer um serzinho dentro de você. Você começa a evitar alimentos que sempre amou, só porque alguém falou que faz mal. E o pior é que a internet não ajuda nada. Um dia um site diz que mamão é um veneno. No outro diz que é super nutritivo. Você fica girando em círculos, sem saber o que fazer, enquanto o medo vai te consumindo. Sabe aquele momento em que você abre a geladeira e fica paralisada, sem saber se pode pegar aquele abacaxi que está com uma aparência tão convidativa? Isso não é só insegurança, é um verdadeiro sofrimento. Mas vamos entender juntos por que isso acontece com tanta frequência. Quando a gente recebe um conselho assim, ele ativa um botão de alerta no nosso cérebro. É como se a gente ouvisse: cuidado, isso aqui pode machucar o seu bebê. E a gente sabe que os bebês são o nosso bem mais precioso, então qualquer risco parece enorme. Só que esse medo todo acaba criando um ciclo vicioso. Você evita certos alimentos, sente que está fazendo a coisa certa, mas por dentro fica cada vez mais ansiosa. E adivinha? Essa ansiedade toda também prejudica o bebê, porque quando a mãe está estressada, o cortisol passa para o bebê e pode atrapalhar o desenvolvimento dele. Então, aquele conselho que começou como proteção acaba se transformando em algo que pode fazer mal. Agora, eu vou te explicar de um jeito bem simples porque essas histórias de mamão e abacaxi fazerem mal não têm fundamento científico. Primeiro, vamos falar do mamão. Você já deve ter ouvido que o mamão tem uma enzima chamada papaína que pode causar contrações. Mas sabe qual é a realidade? Essa enzima é destruída pelo ácido do nosso estômago. Então ela nem chega viva no intestino para fazer qualquer coisa. E mesmo que sobrasse alguma, ela é inativada pelo calor do cozimento. Então, a não ser que você esteja comendo mamão cru em quantidade industrial, não tem motivo para pânico. Agora, o lado bom do mamão. Ele é rico em vitamina C, fibras e até ajuda a aliviar a prisão de ventre que tanto incomoda na gravidez. É um alimento que, na verdade, pode te ajudar muito. E o abacaxi? A história aqui é ainda mais curiosa. As pessoas falam que o abacaxi tem uma enzima chamada bromelina que pode causar aborto. Mas olha só, essa enzima, assim como a papaína, é destruída pelo nosso sistema digestivo. Além disso, estudos mostram que a quantidade de bromelina no abacaxi é tão pequena que não tem capacidade de causar qualquer dano. Agora, o abacaxi é incrível porque tem vitamina C, manganês e ajuda a combater aquela retenção de líquido chata que a gente sente. Ele ainda tem uma ação anti-inflamatória que pode aliviar dores nas articulações. Então, na verdade, ele é um aliado na gravidez. Mas por que essas histórias persistem tanto? A gente precisa entender que elas vêm de uma época em que a medicina não era tão avançada quanto hoje. Naquela época, as pessoas não tinham acesso a informações científicas e acabavam criando explicações baseadas no que viam ao redor. Se uma mulher grávida comesse mamão e tivesse um sangramento, por exemplo, as pessoas iam logo associar os dois, mesmo que não tivesse nenhuma relação de causa e efeito. Hoje a gente sabe que sangramentos na gravidez podem acontecer por uma série de razões completamente diferentes, como problemas na placenta ou alterações hormonais. Mas a lenda continua viva, passando de geração em geração como se fosse verdade absoluta. E tem outro ponto importante. Quando a gente evita certos alimentos por medo, a gente acaba deixando de lado nutrientes essenciais para o desenvolvimento do bebê.
O mamão, por exemplo, tem ácido fólico que é fundamental para evitar problemas no tubo neural do bebê. E o abacaxi tem vitamina C, que ajuda na absorção do ferro, evitando aquela anemia tão comum na gravidez. Quando a gente corta esses alimentos em necessidade, a gente está prejudicando o bebê sem motivo. É como se a gente estivesse jogando fora um presente que a natureza nos deu. Agora, eu sei que você pode estar pensando, mas e se mesmo assim eu não me sentir confortável comendo esses alimentos? Aí está a beleza de tudo isso. Você não precisa forçar nada. A ciência mostra que esses alimentos são seguros para a maioria das gestantes, mas cada corpo é diferente. Se você tem alguma condição específica, como placenta baixa ou histórico de parto prematuro, é super importante conversar com seu médico antes de incluir qualquer alimento novo na sua dieta. Só assim você vai ter a tranquilidade de saber que está fazendo a melhor escolha para você e para o seu bebê. E sabe o que é mais incrível? Quando você para de se preocupar com essas lendas e foca nos alimentos que realmente importam, você começa a se sentir mais confiante e menos ansiosa. Você passa a enxergar a comida não como um inimigo, mas como uma aliada na construção da saúde do seu bebê. E essa confiança toda reflete diretamente na saúde do seu filho, porque quando a mãe está tranquila, o bebê também fica. É uma corrente de bem-estar que começa na sua mente e vai até o útero. Mas vamos ser realistas, a gente não vive num mundo perfeito. A gente vai continuar recebendo conselhos não solicitados. Vai continuar vendo aquelas postagens alarmistas na internet. Então, como a gente lida com isso? Primeiro, a gente filtra as informações. Se alguém te disser que tal alimento faz mal, pergunta: tem estudo científico que comprova isso? Se a pessoa não souber responder, você pode pesquisar sozinho ou levar a dúvida para o seu médico. Segundo, a gente lembra que a gravidez é um momento de alegria, não de medo. Não é porque a gente está gerando um bebê que a gente precisa viver com medo de tudo. E tem mais um ponto que eu quero que você leve muito a sério. A sua saúde mental durante a gravidez é tão importante quanto a saúde física. Quando a gente fica obcecada com o que pode ou não pode comer, a gente acaba criando um estresse desnecessário. E esse estresse pode afetar o bebê muito mais do que aquele pedaço de abacaxi que você comeu. Então, se bater aquela dúvida, respira fundo e lembra: o seu corpo sabe muito bem o que está fazendo. Ele está criando um ser humano, e isso já é uma tarefa incrível por si só. Agora, se você está se perguntando como pode colocar tudo isso em prática no seu dia a dia, eu vou te dar uma dica valiosa. Tente criar um diário alimentar simples, onde você anota o que comeu e como se sentiu depois. Assim, você consegue identificar padrões e ver o que realmente faz bem para você e para o seu bebê. E lembre-se, a variedade é a chave. Quanto mais colorido for o seu prato, mais nutrientes diferentes o seu bebê estará recebendo. Então não tem por que excluir o mamão ou o abacaxi se você gosta deles, desde que o seu médico esteja de acordo. E por falar em médico, essa é a última coisa que eu quero te dizer. Por mais que a gente fale sobre nutrição e alimentação saudável, nada substitui a orientação do seu profissional de saúde. Cada gestação é única, e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Então, leve todas essas informações como um guia, mas sempre converse com o seu médico antes de fazer qualquer mudança significativa na sua dieta. Só assim você vai ter a certeza de que está fazendo o melhor para você e para o seu bebê. Eu sei que quando a gente está grávida, a gente quer fazer tudo perfeitamente certo. A gente quer garantir que o bebê vai nascer saudável, que a gente vai conseguir amamentar, que a gente vai voltar ao peso rapidamente. Mas a verdade é que a perfeição não existe, e a gravidez não é um teste que a gente precisa passar. É um momento de descoberta, de conexão com o seu corpo e com o seu bebê. Então, se permita viver essa fase com mais leveza e menos medo. E quando você estiver lá, com a fruteira cheia de cores, lembrando de tudo o que a gente conversou hoje, eu espero que você se sinta mais confiante para fazer escolhas alimentares que façam sentido para você. Porque no final das contas,
o mais importante não é seguir uma lista de alimentos proibidos, mas sim ouvir o seu corpo e confiar nele. O seu corpo já sabe como criar um bebê saudável. E cabe a você dar a ele os nutrientes de que precisa, sem medo e sem culpa. Então, da próxima vez que alguém te disser que mamão ou abacaxi fazem mal na gravidez, você já sabe o que responder. Que a ciência mostra que esses alimentos são seguros para a maioria das gestantes, desde que consumidos com moderação e com a aprovação do médico. E que, na verdade, eles podem ser grandes aliados na sua jornada de gestação. Você vai se sentir mais segura, o seu bebê vai receber os nutrientes de que precisa e todo mundo sai ganhando. E lembre-se, você não está sozinha nessa. Milhões de mulheres passam pela mesma coisa todos os dias, buscando informações para fazer o melhor para os seus bebês. Então, compartilhe esse conhecimento com outras mães, crie uma rede de apoio. E juntas a gente constrói uma gestação mais tranquila e feliz. Porque no final, o que a gente mais quer é ver os nossos filhos nascendo fortes e saudáveis. E nada disso depende de evitar um ou outro alimento. Clique no link da descrição e conheça o guia completo de alimentação para uma gravidez saudável, que vai te ajudar a transformar sua vida e parar de sofrer com ansiedade, com conselhos conflitantes sobre a internet. Com os alimentos certos, você ajuda seu bebê a atingir o peso ideal, protegendo a saúde da criança e deixando seu parto mais tranquilo e seguro da pessoa com o produto de forma natural.